Saudações a todos, sejam bem-vindos ao Palavra Diária. Hoje nós vamos conversar sobre o livro de Jonas. Vamos conhecer os detalhes desse livro, do profeta que vai além do grande peixe. É uma narrativa bem curta, né? Só 4 capítulos, mas... Nossa, que história. Cheia de revoltas etiagravas, né? Lições profundas sobre obediência, a misericórdia de Deus que é imensa e a soberania dele sobre tudo. Exato. Estamos falando de Jonas, um profeta lá de Israel, né? Do século 8 a.C., mais ou menos na época do rei Jeroboão II. Isso. E a história já começa com uma ordem divina, assim, bem específica. Ir para Nínive. A grande cidade de Nínive. Isso, a capital do Império Assírio. Um lugar conhecido pela maldade, pela crueldade deles. Deus manda Jonas lá para anunciar o julgamento. Mas olha só o que Jonas faz, no completo oposto. É impressionante. Em vez de ir para leste, né, para Nínive, ele desce para o porto de Jope e pega um navio para Tarsis. Lá para o oeste. O mais longe que ele conseguia imaginar. Exatamente. Tentando fugir da presença do Senhor. E o motivo, que ele mesmo explica depois, é até chocante. Pois é. Ele conhecia a misericórdia de Deus. Ele sabia que Deus podia perdoar Nínive. E ele não queria isso. Não queria que os inimigos de Israel fossem poupados. Que coisa, né? Com certeza. E essa fuga, essa desobediência, claro, traz consequências. Deus manda uma tempestade daquelas para o mar onde ele estava. Violenta mesmo. E os marinheiros, que eram pagãos, ficam apavorados. Começam a clamar cada um para o seu Deus, jogam a carga do navio no mar para aliviar o peso. E aí eles têm a ideia de lançar sortes, né? Para descobrir quem era o culpado daquilo tudo. Exato. E a sorte cai justamente em Jonas, que, aliás, estava dormindo lá no porão. Dá para acreditar? No meio da tempestade. Aí o capitão acorda ele e Jonas admite. Ele fala, eu sou hebreu, tema ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca, e tô fugindo dele. E ele mesmo dá a solução, né? Diz para jogarem ele no mar para a tempestade acalmar. Puxa, os marinheiros até hesitam no começo. Tentam remar para a costa. Sim, eles não queriam ter essa culpa, né? Chegam a orar pro Deus de Jonas pedindo para não morrerem por causa dele. Mas não teve jeito. Eles pegam Jonas e o lançam ao mar. E na mesma hora... O mar se acalma. Impressionante. Totalmente. E aqueles marinheiros ficam com um temor imenso de Deus. Oferecem sacrifícios, fazem votos. A conversão deles ali, né? Exatamente. Mas a história de Jonas não acaba aí, claro. Deus tinha um plano. Ele prepara um grande peixe. O hebraico diz dagadol. Não especifica que tipo de peixe, né? Muita gente pensa em baleia, mas a Bíblia não diz. Não diz, o ponto é que foi um milagre. Um jeito de Deus preservar a vida do profeta. E não só punir. E Jonas fica lá dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Imagina só a situação. A angústia. Terrível. Mas ali, naquela situação extrema, Jonas ora. É o capítulo 2 inteiro. Uma oração linda, de reconhecimento do erro, de clamor por socorro. Ele afirma com todas as letras, ao Senhor pertence a salvação. E isso, ele se lembra das promessas, se arrepende de verdade. E depois dessa oração... Deus age de novo. Ele dá uma ordem ao peixe. E o peixe vomita Jonas em terra seca. Uma demonstração clara do poder de Deus sobre toda a criação, né? Do mar, à tempestade, ao peixe. Com certeza. E aí o que acontece? A palavra do Senhor vem a Jonas pela segunda vez. A mesma ordem. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E dessa vez? Dessa vez Jonas obedece. Ele vai. Vai para Nínive, que era uma cidade enorme. Diz que levava 3 dias para atravessar. E ele entra na cidade e começa a pregar. E a mensagem é... curtíssima. No hebraico são só 5 palavras. Basicamente, daqui a 40 dias Nínive será subvertida, ou seja, destruída. Direto ao ponto, sem floreios. E o resultado? É inacreditável. Totalmente. O povo de Nínive crê em Deus. Uma reação, uau, imediata e geral. Do rei ao mais humilde. Eles proclamam um jejum, se vestem de saco, sentam em cisas. O próprio rei desce do trono, tira as vestes reais, se cobre de saco e cinza e baixa um decreto. É verdade.
ordenando que todo mundo, até os animais, jejuassem e clamassem a Deus com força, se convertendo dos maus caminhos da violência. Um arrependimento que parece muito sincero, muito profundo mesmo. E Deus vê isso, vê a mudança deles. Ele reage. Ele fica irado, profundamente irritado. É difícil de entender, né? Muito. Ele reclama com Deus, diz algo como: "Ah, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Foi por isso que eu fugi para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus piedoso, misericordioso, paciente, cheio de amor e que te arrependes do mal." Ele basicamente joga na cara de Deus a sua própria bondade. E diz que preferia morrer a ver os inimigos de Israel serem perdoados. Que coisa. Ele sai da cidade, vai para leste, faz um abrigo improvisado e fica lá sentado, esperando, talvez ainda achando que Deus ia destruir tudo. E Deus, com uma paciência didática incrível, prepara uma lição para ele. Primeiro faz crescer uma planta, uma mamoneira, talvez, bem rápido. Isso, para dar sombra para ele. E Jonas fica todo feliz com a planta. Mas aí, no dia seguinte, Deus manda um verme. O verme ataca a planta e ela seca. E para piorar, vem um vento quente, o sol batendo forte na cabeça de Jonas. E ele fica arrasado de novo, deseja morrer de novo, agora por causa do desconforto e da perda da planta. É nesse momento que Deus fala com ele. Pergunta se é justo ele ficar tão irado por causa de uma planta. E Jonas, na sua teimosia, diz que sim, que tem razão de estar irado, a ponto de querer morrer. E aí vem a pergunta final de Deus, que é demolidora, né? Sim, Deus diz basicamente: você tem pena de uma planta pela qual você não trabalhou, que nasceu numa noite e morreu na outra? E eu não deveria ter compaixão da grande cidade de Nínive? E continua. Tem que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda. Ou seja, são ignorantes espiritualmente. Além de muitos animais. E o livro termina assim. Com essa pergunta no ar, não sabemos a resposta de Jonas. Fica esse contraste imenso, né? A visão limitada, egoísta, nacionalista de Jonas E a misericórdia gigantesca, universal de Deus, que se estende a todos, não só a Israel, que quer salvar a todos. Uma lição poderosa. Uma lição fortíssima, sem dúvida. Assim, conhecemos o livro de Jonas, o complexo profeta Jonas. Convidamos, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem e vamos firmes na leitura bíblica. Deus abençoe grandemente a todos.